Olá, eu sou o professor Marcos Marra e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar de equilíbrio químico e deslocamento de equilíbrio. Para explicar essa videoaula, eu trouxe um personagem conhecido como Galo do Tempo ou Galo Meteorologista. Esse galo, ele consegue prever o tempo por meio de uma mudança de coloração. Quando o galo está com a cor azulada, ele está indicando que o tempo é bom. Quando ele tem a cor avermelhada, ele indica que o tempo está chuvoso. O que ocorre aqui nada mais é do que uma reação reversível, porque todo o equilíbrio químico ocorre somente em uma reação reversível. Vou explicar para vocês, na prática, quais são as substâncias químicas implicadas nas reações reversíveis desse galo e como ela funciona, indicando tempo bom ou tempo chuvoso. Para isso, nós vamos fazer um experimento, colocando a solução contida no galo do tempo num papel de filtro. Essa solução é uma solução formada por cloreto de cobalto 2 hexaidratado, CoCl2, 6 águas. Nós vamos adicionar o cloreto de cobalto no papel de filtro. E aí você deve entender que quando o cloreto de cobalto tem umidade, tem água, ele assume a cor avermelhada. Vou utilizar um secador e tentar fazer com que toda a água de hidratação do cloreto de cobalto evapore. Depois de algum tempo do funcionamento do secador, você pode ver o aparecimento da coloração azulada. A água que estava hidratando o cloreto de cobalto agora evaporou. O cloreto de cobalto sem umidade, com o tempo seco, tem a coloração azul, o que faz com que o galo do tempo, quando o tempo está bom, fique azul. Quando a coloração é avermelhada, isso indica umidade do ar, ou seja, o tempo está chuvoso. Nessa situação, o galo assume a coloração avermelhada. A reação que ocorre no galo do tempo é um exemplo de uma reação reversível. Uma reação reversível é um processo que envolve duas reações que ocorrem simultaneamente. A reação direta, que ocorre da esquerda para a direita na equação, sendo identificada pelo índice 1. E a reação inversa, que ocorre da direita para a esquerda na equação química, sendo identificada pelo índice 2. Essas duas transformações são representadas pelo sinal de duas meias setas, uma para um lado e outra para o outro da reação química. Como nós já dissemos, um exemplo desse fenômeno é a equação reversível que ocorre no galo do tempo. Quando o tempo está bom, o CoCl2 aparece seco. Quando o tempo está ruim, o CoCl2 aparece hidratado. Os reagentes desse processo reversível indicariam, nesse caso, tempo bom, enquanto os produtos desse processo reversível indicariam o tempo chuvoso. Um outro princípio muito importante quando comentamos os equilíbrios químicos e o deslocamento desses equilíbrios é a teoria das colisões. Segundo a teoria das colisões, as unidades dos reagentes colidem para uma reação ocorrer, ou seja, para os reagentes serem transformados em produtos. Para que essa colisão transforme reagentes em produtos, elas devem apresentar orientação adequada e energia suficiente. Essa energia mínima
necessária para transformar reagentes em produtos é chamada de energia de ativação. No esquema a seguir, você vai entender como ocorre de fato uma transformação de reagentes em produtos. As moléculas de gás hidrogênio e de iodo gasoso entram em contato com energia suficiente, a energia de ativação, e com a geometria adequada do contato, configurando desse modo um choque denominado choque efetivo. O conjunto das moléculas dos reagentes mais a energia de ativação é denominado estado ou complexo ativado, sendo considerado um intermediário de reação. A partir de então, os reagentes se recombinam, dando origem ao produto, que nesse caso é o iodeto de hidrogênio, HI. Um outro componente importante no estudo dos equilíbrios químicos é o estudo da rapidez de uma reação. A rapidez de uma reação pode ser determinada com base na concentração dos reagentes implicados em cada um dos processos. E para isso, é necessário que nós determinemos a velocidade cinética de um processo. A velocidade cinética de um processo é a expressão matemática que relaciona essa velocidade com a constante de proporcionalidade desse processo e a concentração dos reagentes elevada aos seus respectivos expoentes experimentais, que são conhecidos como ordens de reação. De acordo com a teoria das colisões, a velocidade de uma reação dependerá dos choques efetivos entre as unidades dos reagentes desse processo. Para melhor entendimento, vamos exemplificar o processo representado pela equação A aquoso mais B aquoso num processo reversível, resultando em C aquoso mais D aquoso. As letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos de cada uma das substâncias participantes do processo. Nós podemos definir a velocidade cinética da reação direta, V1, como sendo expressa matematicamente por V1 igual a K1, que multiplica a concentração de A elevado a A, que multiplica a concentração de B elevado a B. Do mesmo modo, a velocidade cinética da reação inversa V2 é expressa matematicamente por V2 igual a K2, que multiplica a concentração da espécie C elevado ao seu coeficiente estequiométrico C, que multiplica a concentração da espécie D elevado ao seu coeficiente estequiométrico D. Tendo estudado esses pré-requisitos, vamos entrar diretamente no objeto de estudo da nossa aula, que é o equilíbrio químico. Define-se equilíbrio químico como o momento cinético de um processo químico reversível, no qual a velocidade da reação direta é numericamente igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, V1 é igual a V2. Para entender melhor o momento cinético denominado equilíbrio químico, nós vamos lançar mão de um gráfico. Observe o que ocorre nesse gráfico. Para a construção do gráfico das velocidades da reação direta e inversa até o equilíbrio, vamos estudar a variação da velocidade de cada reação em função do tempo. No início do processo, ou seja, em t igual a 0, a velocidade da reação direta é a máxima possível, pois é o instante no qual as concentrações dos reagentes desse processo é a máxima. No entanto, a velocidade da reação inversa é nula, pois no início do processo, a concentração dos produtos é numericamente igual a 0. Com o decorrer do tempo, os reagentes vão se transformando em produtos, ou seja, tem sua concentração diminuindo, e por consequência, a velocidade da reação direta vai diminuindo. Em contrapartida, a concentração dos produtos vai aumentando, fazendo com que a velocidade da reação direta aumente em função do tempo. No instante em que o processo reversível atinge o equilíbrio,
você pode notar que a velocidade da reação direta é numericamente igual à velocidade da reação inversa, ou seja, V1 é igual a V2. Como no equilíbrio químico, V1 é igual a V2, nós vamos escrever essa igualdade em função das expressões matemáticas das velocidades cinéticas de cada um dos processos. Para o sistema reversível A mais B dando C mais D, nós teremos V1 igual a K1 que multiplica a concentração da espécie A elevado a A, que multiplica a concentração da espécie B elevado a B, sendo igual a V2, que pode ser representado por K2, que multiplica a concentração de C elevado a C, que multiplica a concentração de D elevado a D. Isolando no primeiro membro da equação as constantes de proporcionalidade K1 e K2, nós teremos K1 sobre K2, numericamente igual à concentração de C elevado a C, que multiplica a concentração de D elevado a D, dividido pela concentração de A elevado a A, que multiplica a concentração de B elevado a B. Na prática, K1 sobre K2 é igual à concentração dos produtos de reação elevado aos seus respectivos coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes. A relação K1 sobre K2 dá origem a uma nova constante denominada Kc. Kc é então chamada de constante de equilíbrio em termos da concentração em mol por litro. Assim, Kc é igual à concentração dos produtos de reação elevado aos seus respectivos coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Para entender o que ocorre com o deslocamento de equilíbrio, é preciso anteriormente entender quais são as perturbações que podem causar esse deslocamento. Essas perturbações são alterações externas ao sistema no estado de equilíbrio que causam a mudança da velocidade de uma das reações envolvidas no processo reversível. O primeiro dos fatores que podem perturbar o equilíbrio é a alteração na concentração de um dos participantes do sistema reversível, desde que esse participante não se encontre no estado sólido. Um outro exemplo é a alteração na pressão total do sistema, no caso da existência de substâncias no estado gasoso participante do sistema reversível. Finalmente, a alteração final é a mudança de temperatura do sistema, que também pode perturbar o equilíbrio estabelecido. Para que você entenda melhor como funcionam os efeitos das perturbações no equilíbrio químico, nós vamos fazer um experimento abordando cada um desses fatores: concentração de reagentes, pressão e temperatura. Vamos iniciar pela concentração dos reagentes, utilizando como exemplo um equilíbrio cromato de cromato. A solução de cor amarela é uma solução chamada de cromato de potássio, enquanto a solução de cor alaranjada é uma solução de dicromato de potássio. Cromato de potássio e dicromato de potássio fazem parte de um mesmo equilíbrio, em situações diferentes. Nessa situação de equilíbrio, predomina o cromato de potássio de cor amarela, enquanto nessa situação de equilíbrio, predomina o dicromato de potássio de cor laranja. Vamos perturbar o equilíbrio para que o cromato se transforme em dicromato e o dicromato se transforme em cromato. Vamos adicionar algumas gotas de solução de ácido clorídrico na solução de cromato de potássio, agitar o tubo e perceber que a adição da solução de ácido clorídrico fez com que o cromato de potássio amarelo se transformasse em dicromato de potássio alaranjado.
Do mesmo modo, vamos perturbar o equilíbrio adicionando hidróxido de sódio na solução de dicromato. Adicionando hidróxido de sódio na solução de dicromato de potássio e agitando o tubo, verificamos que o dicromato agora passa a ser cromato, pela alteração dessa situação do equilíbrio. A definição de um deslocamento de equilíbrio químico é uma resposta de um processo reversível a uma alteração externa do sistema que perturbou a situação de equilíbrio na tentativa de minimizar essa alteração, de modo que o processo reversível volte a uma nova situação de equilíbrio. Essa definição é denominada princípio de Le Chatelier. Nesse caso, o deslocamento de equilíbrio foi causado por uma alteração da concentração dos participantes do sistema reversível. Quando nós aumentamos a concentração de um dos participantes, haverá o deslocamento de equilíbrio no sentido contrário a esse aumento. Quando nós diminuímos a concentração de um dos participantes, ocorrerá o deslocamento de equilíbrio no sentido dessa diminuição. No nosso experimento, quando nós adicionamos ácido clorídrico, nós adicionamos íons H+ ao sistema reversível. Note que os íons H+ fazem parte dos reagentes. Ao ser adicionado íon H+ no processo, o deslocamento deu-se no sentido contrário à adição, ou seja, favorecendo a formação do íon dicromato. Por isso que ao adicionarmos ácido clorídrico no cromato de cor amarela, a cor ficou laranja. Do mesmo modo, quando nós adicionamos hidróxido de sódio no nosso sistema reversível, o hidróxido de sódio consumiu os íons H+, que eram reagentes do processo, porque eles reagiram com os íons H+, formando água. A diminuição da concentração dos íons H+ acarretou no deslocamento de equilíbrio no sentido de onde foi diminuída essa concentração. Por isso, o equilíbrio que visualmente apresentava a cor alaranjada passou a ficar com a cor amarela. Do contrário, quando nós adicionamos hidróxido de sódio no tubo que apresentava coloração laranja, nós fizemos com que o hidróxido de sódio, que contém íons hidroxila, OH-, reagissem com os íons H+ em solução. Os íons H+ reagindo com as hidroxilas OH-, fazem com que a concentração de íons H+ em solução diminua. A diminuição da concentração dos íons H+ acarretará o deslocamento no sentido da reação inversa, pois ao diminuir-se a concentração de uma espécie química, o deslocamento de equilíbrio ocorrerá no sentido da reação de onde foi retirada essa substância. No nosso caso, no sentido da reação inversa, fazendo com que a solução alaranjada retornasse à cor amarela. Dando ainda um outro exemplo da influência da concentração dos reagentes no deslocamento de equilíbrio, nós vamos fazer um outro experimento, só que agora utilizando o equilíbrio do ferro 3 com o tiocianato de ferro 3. Inicialmente, vamos promover essa reação. Dentro de um becker com água, vamos adicionar algumas gotas de cloreto de ferro 3. E a essa solução de cloreto de ferro 3, vamos adicionar algumas gotas de tiocianato de amônio. Você pode perceber que quando eles reagem, ocorre a formação de uma coloração vermelha intensa. Vamos dividir igualmente o conteúdo da solução formada em 4 tubos de ensaio. Vamos utilizar o primeiro tubo de ensaio como o nosso padrão de comparação.
e promover os deslocamentos de equilíbrio pelo efeito da concentração nos demais tubos de ensaio. Inicialmente, vamos adicionar a um dos tubos de ensaio solução de cloreto de ferro 3. Comparando-se ao nosso tubo padrão, percebe-se um pequeno aumento na intensidade da coloração avermelhada. Tubo original e tubo com adição de cloreto de ferro. Quando adicionamos o outro reagente, o tiocianato de amônio, e comparamos ao tubo original, percebe-se um aumento da coloração avermelhada. Em contrapartida, ao adicionarmos o cloreto de amônio, nós vamos verificar o clareamento da solução em relação à coloração original da mistura. Vamos entender o que aconteceu nesse caso. Explicando o ocorrido. O aumento da concentração de cloreto de ferro fez com que houvesse o deslocamento do equilíbrio no sentido da reação direta, mostrando o escurecimento do tubo. Quando adicionamos o tiocianato de amônio, um dos reagentes do processo, também ocorreu o aumento da coloração avermelhada, mostrando também o deslocamento no sentido dos produtos. O deslocamento no sentido dos produtos desse processo em específico é evidenciado pelo escurecimento da solução. Do contrário, ao adicionarmos cloreto de amônio no sistema em equilíbrio, adicionamos um produto, fazendo com que o equilíbrio seja deslocado no sentido contrário a essa adição, ou seja, no sentido dos reagentes. O clareamento da solução nesse sistema mostra o deslocamento no sentido da reação inversa. O segundo dos fatores externos que pode perturbar um equilíbrio químico é a alteração da pressão, desde que no sistema em equilíbrio exista uma espécie gasosa. Para isso, nós vamos utilizar o exemplo do equilíbrio do gás carbônico presente numa solução aquosa, o gás carbônico presente no refrigerante. Note que quando diminuímos a pressão puxando o êmbolo da seringa, ocorre a saída de gás carbônico do meu sistema. No caso da alteração da pressão num sistema gasoso em equilíbrio, nós teremos as seguintes situações. Um aumento da pressão total do sistema resultará no deslocamento do equilíbrio no sentido em que haja o menor volume gasoso, enquanto a diminuição da pressão do sistema resultará no deslocamento do equilíbrio no sentido em que haja o maior volume gasoso. No nosso exemplo da seringa, temos o equilíbrio estabelecido pelo H2CO3 em meio aquoso, o ácido carbônico, a água no estado líquido e o gás carbônico. Os volumes gasosos, eles são definidos pelos coeficientes estequiométricos das substâncias gasosas participantes do equilíbrio. Não há reagentes gasosos, por isso o volume gasoso dos reagentes é zero. Enquanto nos produtos há 1 mol de CO2. Por isso consideramos que o volume gasoso dos produtos é 1.
Como teremos nesse equilíbrio um volume gasoso maior do lado dos produtos, quando nós diminuirmos, no nosso caso da seringa, a pressão ao puxar o êmbolo, o deslocamento do equilíbrio deu-se no sentido da reação direta, liberando o gás carbônico presente na solução, por isso ocorreu o borbulhamento. Caso tivéssemos empurrado o êmbolo, nós aumentaríamos a pressão total do sistema, resultando no deslocamento do equilíbrio no sentido da reação inversa, pois lá há um menor volume gasoso. O terceiro dos fatores que pode perturbar o equilíbrio é a mudança da temperatura do sistema que está em equilíbrio. Nós temos aqui, dentro desse balão volumétrico, aprisionado um sistema em equilíbrio formado pelos gases tetróxido de nitrogênio, N2O4, e óxido de nitrogênio, NO2. Como você pode notar, esse sistema ele está sendo mantido a baixas temperaturas, aproximadamente 4, 5 graus. O gás obtido nesse sistema foi obtido pela reação do ácido nítrico com o cobre, produzindo um sistema reversível no qual eu tenho N2O4, o tetróxido de nitrogênio, e NO2, o dióxido de nitrogênio. O interessante é que ele tem uma cor castanha. Quando eu coloco a mão e abraço o balão volumétrico, você pode notar um sensível escurecimento pelo aumento da temperatura do sistema. Como você pode notar, depois do aumento da temperatura, houve um escurecimento da coloração castanha. A temperaturas mais baixas, a coloração era castanha clara. A temperaturas mais altas, a coloração é castanha escura. Preste atenção agora para você entender como esse fenômeno pode ser explicado. O aumento da temperatura vai resultar no deslocamento do equilíbrio no sentido do processo endotérmico, ou seja, aquele que ocorre com a absorção de energia. Do contrário, a diminuição da temperatura resultará no deslocamento do equilíbrio no sentido do processo exotérmico, ou seja, aquele que ocorre com liberação de energia. Na nossa reação em questão, o N2O4, o tetróxido de nitrogênio, representava a cor clara. Vamos voltar de novo. Na nossa reação, o tetróxido de nitrogênio, N2O4, era representado pela cor clara, enquanto o dióxido de nitrogênio, NO2, foi representado pela cor mais escura. O ΔH, ou seja, a variação da entalpia do processo, é positiva, mostrando que o processo é endotérmico. Lembre-se que o ΔH refere-se sempre à reação direta. Portanto, num sistema reversível, se o processo direto é endotérmico, logo o processo inverso é exotérmico. No nosso caso, o aumento da temperatura resultou no deslocamento do equilíbrio no sentido da reação direta, pois essa era endotérmica. Por esse motivo, houve o escurecimento da coloração castanha. No início do processo, como a temperatura era menor, ocorreu o clareamento, porque a diminuição da temperatura do sistema em equilíbrio desloca sempre o processo para o sentido exotérmico. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.